eu venho a Ti para receber de Ti, para ouvir a Sua voz. Fala comigo, Senhor, através da Sua palavra, porque a Sua palavra é a cura, é a bênção, é o remédio que eu preciso. E eu declaro que sairei hoje da sua casa completamente abençoado. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo, e toda a igreja que crê, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Então vamos aplaudir, igreja. Esse Deus fiel, que não nos desampara jamais. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro de Números, lá no Velho Testamento, no capítulo 21. Números, capítulo 21. E hoje aprenderemos algo importante do nosso Deus. Números capítulo 21, versículo 1. Aqui nós temos aprendido que o povo de Israel peregrinou um tempo que não era necessário, que não era plano de Deus. Na verdade, Deus queria que imediatamente eles adentrassem na terra da paz, na terra do descanso. Vocês já conhecem a história. Eles peregrinaram por 40 anos no deserto, né? E não era plano de Deus que eles rodassem, peregrinassem, ficassem tanto tempo sofrendo, né? Mas nós já sabemos que isso aconteceu porque eles defamaram e infamaram a terra prometida, né? A terra do descanso, a terra que manava leite e mel. Eles não entenderam, preferiram olhar para os problemas, olhar para os inimigos que estavam dentro daquela terra e falaram contra Deus, que na verdade Deus os tinha trago ali para morrer, ele e suas mulheres. Então eles não conseguiram enxergar a bondade de Deus. Tem pessoas que têm grande dificuldade de enxergar a bondade de Deus e preferem focar nos problemas. E o problema é que elas vão ficar iradas mais cedo ou mais tarde. O segredo é continuar olhando para Deus, como o Deus provedor que está conosco, independente da situação que se levantou contra nós. Diga graças a Deus. E eles então voltaram para o deserto e lá ficaram 2 anos, mais 38 anos, 40 anos. E nesses 40 anos aconteceram muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins com eles. Eles estavam andando no tempo da desobediência. Mas Deus ouvia a sua voz. Quando o povo estava totalmente dependente de Deus, eles estavam fazendo de Deus o seu Senhor. Confiando nele, a bênção voltava. E teve uma ocasião que eles foram ameaçados por um rei do deserto e eles então venceram uma grande batalha. Vamos ler aqui no capítulo Números, capítulo 21, o versículo 1, que diz assim: E ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava na banda do sul, Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e suas cidades. E o nome daquele lugar se chamou Hormá. Então, o que aconteceu? Israel foi atacado, sofreu baixas, e até muitos de seus homens foram levados cativos, levados prisioneiros. Israel não aceitou aquela situação e fez um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor nos der essa vitória. Como quando a gente vai até Deus buscar, pedir a Deus a vitória, quando nós nos achegamos até Ele e pedimos,
Isso é um sinal muito importante da nossa parte. Sinal de quê? É um sinal de fé. É um sinal que você está dizendo: Senhor, eu sou dependente de Ti. Não adianta eu ir para uma guerra dessa sem a Sua bênção. Eu não posso enfrentar esses poderosos inimigos e do deserto se o Senhor não nos der essa bênção. O Senhor não operar no nosso meio. Nos ajude. Eles fizeram esse voto. Se o Senhor nos ajudar. E aquilo foi bom aos olhos de Deus. Porque eles se puseram como pessoas dependentes de Deus naquele momento. Eles poderiam ir somente pela força deles, sem pedir a bênção a Deus. Com certeza iam sofrer uma baixa muito maior, não é? Então eles foram vitoriosos naquela batalha. E com certeza, após uma vitória, uma alegria vem ao coração. Sim ou não, pessoal? Vem ou não vem? Vem. Quando nós alcançamos uma vitória, você alcança uma vitória em qualquer segmento, em qualquer área da sua vida, você se alegra. Agora nós precisamos entender, irmãos, que essas vitórias são sinais de Deus na nossa vida, independente se são grandes, médias ou pequenas vitórias. Às vezes nós somos insensíveis e um pouco cegos no que diz respeito às pequenas vitórias diárias da vida. Isso é um problema, porque tem gente que só consegue ver Deus nas grandes coisas, não consegue ver Deus nas pequenas vitórias. Quando você não vê Deus, quando você não consegue entender, conhecê-lo, a sua fé não aumenta. A sua fé não vem. A fé, ela é pelo ouvir a mensagem acerca de Cristo. É uma revelação de Deus, um conhecimento a mais de Jesus. É isso que aumenta a nossa fé. E eles obtiveram essa vitória, mas aconteceu uma coisa muito triste logo após essa vitória. Já havia um ditado que diz: após uma grande vitória pode vir o quê? Uma grande o quê? Derrota, né? Então nós temos que tomar realmente muito cuidado. Temos que focar os olhos no Senhor, pessoal, e entender que Deus está conosco, independente da situação. O que aconteceu em seguida dessa vitória? Era para todos estarem muito felizes e alegres. Vamos ler a sequência do texto, que diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Eu gostaria de ler esse texto, esse versículo, numa outra versão, NVI, e tem um detalhezinho importante nesse versículo. Veja: partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou o que, irmãos? Impaciente no caminho. Veja, irmãos, eles obtiveram uma grande vitória, mas alguma coisa angustiou o coração do povo. Fez o povo ficar impaciente com Deus. Fez o povo perder a esperança. Eles tinham se esquecido do Deus que tinha dado uma grande vitória para ele. Cuidado, o caminho do deserto realmente não é fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Hoje nós vivemos como se estivéssemos andando num deserto. Lugar difícil, né? Se Deus não tivesse cuidado do povo no deserto, eles jamais teriam conseguido atravessar o deserto. Deus colocou a coluna de nuvem durante o dia, senão eles iam ser totalmente queimados no calor escaldante. O deserto da região do Sinai pode chegar até 50 graus. E à noite um frio que mata as pessoas, matava as pessoas. Caía abaixo de zero frio à noite, na madrugada do deserto. Porém Deus colocou uma coluna de fogo para temperar. O vento batia naquele fogo e saía uma brisa gostosa, temperada. Se Deus não mudasse o meio ambiente do deserto, eles não conseguiriam, era impossível. Hoje, pessoal, nós vivemos num mundo perigosíssimo. A maldade tomou conta de todas as coisas. Hoje nós combatemos contra
as forças malignas que usam pessoas, transformando-as em pessoas malignas, e saem por aí roubando, matando, destruindo. E também temos outros inimigos até invisíveis, doenças malignas, vírus, micróbios, contaminações, bactérias, tanta coisa ruim, que só existe para acabar com o ser humano. Sim ou não, pessoal? Então nós estamos vivendo um deserto hoje também. Mas assim como Deus guardou o povo, Deus guarda hoje. Deus protege hoje. Deus muda o meio ambiente. Deus põe a mão dele no caminho, abre esse caminho para que o povo possa passar. Agora, irmãos, o que aconteceu com o povo? Ficaram impacientes. Meu irmão, não fique impaciente. Não fique impaciente. Não permita que este sentimento aflore no seu coração. Você precisa entender que porque estamos nesse mundo, você vai precisar ter muita paciência nesse mundo. Muita paciência. Vai precisar ter paciência com as pessoas que estão à sua volta, com as próprias pessoas desse mundo. Você vai também ter muita paciência, sabe com quem? Com você mesmo. Se você não tiver paciência com você mesmo, você andar se cobrando acima das suas próprias condições. Não dá. No deserto, só Deus pode nos dar a vitória. Diga graças a Deus. E Deus tem a maneira dele operar. Eu gosto muito daquela palavra que Jesus falou para o Simão Pedro. Abra um parênteses aí. Já dobra a folha, nós vamos voltar nesse texto. Que está aqui no Evangelho de Lucas 22. Lucas 22, 32. Lembra quando Jesus falou por um dos seus discípulos, apóstolos? Falou para Simão, olha o que Jesus disse. Mas eu roguei por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. Está vendo? Jesus orava, porque Jesus sabia que a fé das pessoas, no deserto, por causa das agruras, das dificuldades, a fé tende a desfalecer, irmão. Pessoas tendem a desanimar, elas tendem a ficar impacientes, a desistir no meio do caminho, da jornada. Quantos de vocês já passaram por isso? Muitos, tenho certeza. Porque aconteceu uma coisa que você não gostaria que tivesse acontecido. Porque você se deparou com alguém que foi fraco, uma pessoa, e você precisou usar de muita benevolência com ela, e não conseguiu usar. Tem gente que carrega consigo traumas de fraquezas passadas, não se perdoaram. Elas estão exigindo uma perfeição que, na verdade, é uma utopia, que nós nunca vamos alcançar. Aos olhos de Deus, perfeito só houve um. A perfeição, aos olhos de Deus, é a perfeição de Cristo. Por isso Jesus veio tomar o nosso lugar. Por que eu e você somos perfeitos aos olhos de Deus? Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Nós não estamos em nós mesmos. Quem está em Cristo, nova criatura é. Você é lavado, banhado pelo sangue perfeito. Quando Deus Pai olha para você, vê uma pessoa perfeita. Tira o sangue de Jesus, para ver se Deus não fica exposto diante dos olhos de Deus as nossas fraquezas e imperfeições. Não tem perdão longe do sangue de Jesus. E aí sim seremos punidos, castigados, né? Porque o salário do pecado é a morte. Só Jesus perdoa pecados, diga graças a Deus. Mas veja que o caminho é difícil, onde nós vamos falhar. O Simão tinha recebido de Jesus uma palavra: Simão, você vai me trair. Não, eu não traio. Orgulhoso. Isso é um pecado, orgulho. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Mas eu roguei por ti, porque quando você cair, que você me negar, você vai chorar muito. Você vai dizer: por que eu fiz isso? O mestre me avisou. O mestre disse que antes que o galo cante, eu ia trair 3 vezes, negar ele 3 vezes.
O mestre tinha me avisado, meu Deus, o que eu fui fazer, Senhor? Jesus, já sabendo disso, pré-antecipou-se avisando ele: olha, você é orgulhoso, não quer me ouvir, mas eu já roguei por ti, para que você, quando chegar esse dia, essa hora, você não desfaleça na fé. E tem muita gente que, dependendo do erro que ela comete, eu não sirvo para ser servo de Deus, não. Eu não sirvo para ser filho de Deus. Eu vou embora, vou tocar minha vida e fazer o que eu fazia no passado, porque eu não consigo andar com Jesus. Tem muita gente sincera que abandonou as igrejas porque foi cobrado deles uma santidade que eles não têm condições, pelo menos eles não teriam condições no começo. Então, um dos grandes erros de nós pastores é ser muito apressado. Vai rapidinho, você já tem que estar totalmente pronto. Está errado. Se não tiver a paciência nesse mundo, você não consegue. Tem que ter paciência com o filho hoje em dia, sim ou não? Sim ou não, pais? Então, vocês já sabem disso, nós já conhecemos como é a vida, diga graças a Deus. O povo foi impaciente no caminho, e eles sofreram muito por isso, pessoal. A impaciência é uma questão seríssima. Eu roguei por ti, disse Jesus, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, veja que Jesus está dizendo, você vai mudar, mas é lá na frente. Jesus não esconde essa realidade. Tem pessoa que você tem que esperar, não tem jeito, diga graças a Deus. E você tem que ter paciência com ela. E você tem que saber conversar com ela. E ter paciência com você mesmo. Hoje, eu creio que hoje em dia nós vamos ter mais paciência conosco mesmo. Porque você, quando erra, quando falha, é cobrado, é condenado, é acusado. Quando não é acusado por irmãos, pregadores, é acusado pelo diabo. E a acusação serve para te reduzir a nada, para anular, para te desfalecer, para dizer, chega, eu não aguento mais. A impaciência faz isso. E pessoal, quando uma pessoa está assim, ela se angustia. Isso é uma porta para as coisas ruins acontecerem. Veja que após essa palavra, o Simão traiu Jesus. Negou Jesus, que está no mesmo patamar, né? Vamos ver o que aconteceu lá em Números. Voltemos lá para Números capítulo 21. Números capítulo 21. O versículo 4. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se desse caminho. Estavam impacientes e ficaram angustiados. E a impaciência chama a angústia, e chama a revolta, e chama a murmuração, e chama o pecado, e o pecado tem consequências. Veja o que aconteceu por causa dessa impaciência do povo e dessa angústia. Diz assim: e o povo falou contra Deus. E contra quem? E contra Moisés. Quem tinha dado a vitória para eles anteriormente? Quem? Deus. Mas a impaciência faz as pessoas se esquecerem que elas têm um ajudador, que elas têm um amigo do lado delas. A impaciência e a angústia faz com que você foque em você mesmo. Eu não sou perfeito. E se esquece que tem um que é perfeito por você, Jesus da cruz do Calvário. E morreu por você, para que você não morresse, para que você não ficasse paralisado no meio do caminho, no meio da jornada. A impaciência consigo mesmo produzirá uma angústia. E meu irmão, é como se o seu coração se abrisse. É tudo que Satanás queria. Eles se esqueceram que anteriormente, poucos dias antes, Deus tinha ajudado esse povo. Isso foi um sinal. O que as vitórias representam? Deus é comigo. Deus está do meu lado.
Deus fala através das coisas boas que Ele opera na nossa vida. É uma maneira de Deus dizer: eu estou com você, eu vou te ajudar. Estou do seu lado, eu sou seu amigo, eu sou seu pai, sou seu protetor. Mas a impaciência faz com que as pessoas se esqueçam. E a angústia vem. E eles se esqueceram e falaram contra Deus. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que o povo disse? Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Para que morrêssemos nesse deserto. Mesma coisa que eles disseram quando chegaram da primeira vez na terra prometida. Moisés, por que nos tiraste do Egito para morrer nessa terra? Terra boa que mana leite e mel. Meu irmão, quando a pessoa não conhece Deus, ela vai reclamar diante da terra, no deserto, todo lugar, irmão. Ela perdeu. Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você ligado conosco no programão Belém na Graça. Você acabou de assistir o Mensagens de Fé com esse amigo que vos fala, Pastor Hugo de Oliveira. É um prazer muito grande estar com vocês diariamente, de segunda a sexta-feira, aqui pelo canal 14 da TV Grão Pará, sempre levando aquela palavra de vida, levando a verdade. Por quê, Pastor Hugo? Olha, a palavra de Deus é o que liberta o homem, não é a palavra do pastor, não é a igreja física, a instituição. O que liberta é a verdade, é a palavra revelada de Jesus no seu coração. Se você não gosta de ouvir a palavra, você vai ficar doente a vida toda, sofrer a vida toda, vai ficar preso, vai ser um escravo. Por quê? Porque Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o poder está quando você começa a ouvir a verdade. E é isso que nós fazemos, nós pregamos a verdade e o povo tem sido liberto e as pessoas têm conhecido mais de Jesus e está acontecendo coisa grande. E Deus quer fazer na sua vida também. Está na hora de você abrir o coração e se render a esse Deus maravilhoso. E nós estamos num trabalho muito abençoado aqui na Igreja da Graça. Lembrando que nesse final de semana nós vamos ter o final de semana da vitória, porque serão 2 dias de poder. Sábado, às 8 horas da manhã, nós estaremos dando o grito da independência. Você sabe que o Brasil um dia se libertou da dominação. A independência é quando você é livre. E isso tem que acontecer também na vida espiritual. Se você está sofrendo em alguma área da sua vida, se você está preso, se sente subjugado, está na hora de você dar o brado. Mas esse brado não é só um grito. Esse brado é quando você conhece a palavra de Deus e sobre ela você ora. Você invoca o nome do Senhor e aí o poder de Deus opera. Você sabe que são direitos legais? São direitos adquiridos dentro da palavra de Deus. Agora, quando a pessoa não conhece os seus direitos legais, aí ela sofre. O meu povo foi destruído, disse o profeta Osés, porque lhes faltou conhecimento. Então eu estou convidando você, meu amigo, minha amiga, a vir tomar posse das maravilhas. Sábado, 8 da manhã, mas eu estou chamando forte mesmo. Atenção, Belém, atenção, região metropolitana de Belém. Eu estou convidando você para o que vai acontecer nesse domingo, Santa Ceia do Senhor, momento especial da igreja. Nós vamos estar nos assentando num banquete de vida, para comermos do corpo de Cristo, bebermos do sangue de Jesus e realmente nos revestirmos com a unção do sangue poderoso. E olha, nós vamos ter poder para vencer toda ação contrária. Inclusive, nós vamos começar a campanha Jesus Cristo, o nome mais forte. Olha, chega de perder, está na hora de você começar a vencer. Eu estava falando ontem sobre um texto na Bíblia que está aqui no livro do profeta messiânico, Isaías 54, 17. Põe na tela, produção. Olha só o que o profeta diz. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e é a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Meu amigo, essa é a justiça que vem de Deus. Ela vem de Deus para você. Pertence ao servo do Senhor, pertence a você que crê em Jesus Cristo.
toda arma que for apontada contra você, arma espiritual. O inimigo ele tem essa capacidade de lançar dardos inflamados contra a nossa mente. E aí ele provoca todo tipo de sofrimento. O que nós temos que fazer? Nós temos que falar também. Em juízo tu a condenarás. Nós vamos determinar que no nome poderoso de Jesus, essas setas, dardos, armas malignas caiam todas por terra em nome de Jesus. É o que vai acontecer nesse final de semana aqui na Igreja da Graça. E eu quero convidar você, não olhe para a distância, para a dificuldade. Você vai deixar o inimigo atrapalhar você de vir participar da vida com Deus? Não deixe isso acontecer, não. Jesus disse, vinde a mim, mas ele sabia que o diabo ia tentar atrapalhar a sua vinda. Mas olha, tem de bom ânimo, Jesus falou. Tem de bom ânimo que você vai vencer essa aflição e nesse final de semana vai estar conosco num trabalho poderoso, recebendo vida na presença de Deus. Na oportunidade, nós vamos consagrar aqui pela fé uns lenços com o nome mais forte, Jesus, para você levar todos os doentes, todos os enfermos da família, amigos, vizinhos, você vai levar um remédio espiritual para aquela pessoa. Se você crê, a Bíblia diz, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a diferença do que é a verdade de Jesus dentro da sua casa, dentro da sua vida, sua família e do seu trabalho. Essa é a nossa vitória. O diabo tem as armas dele, mas nós temos a nossa, em nome de Jesus Cristo, e vamos tomar posse da bênção, tá bom? Deus está convidando você para uma obra bonita e Ele quer que você tome posse das suas maravilhas. Daqui a pouco, no final do programa, você vai ver um convite do domingo da nossa grande Santa Ceia, banquete espiritual de Cristo, vai ser bênção para nós. Agora, eu quero orar por você, você que precisa de uma bênção, você que precisa de um milagre, você que está numa fase difícil, pastor, tudo está dando errado para mim. Você acredita que Jesus está aí agora? Eu acredito. Então, estenda a sua mão e vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, muito obrigado porque em o nome de Jesus nós cremos que Jesus está aqui no nosso meio e que o Senhor é poderoso para tocar nessa pessoa que sofre, nessa pessoa que está passando um problema sério em sua casa, sua família, sua vida e precisa do socorro do Senhor. Pai, aquilo que o homem não pode fazer, mas o Senhor é poderoso para fazer, eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor fará agora. Eu repreendo as ações contrárias, malignas, que atrapalham essa pessoa, pega tudo que é seu inimigo e retira-te daí agora e vai embora desta vida e que ela seja livre agora, em nome de Jesus. E você que ora comigo, diga, eu recebo, eu creio, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Olha, crer somente é a única coisa que Deus pede e veja o agir de Deus na sua vida, tá bom? Nesta quinta-feira nós vamos ter também a oração de consagração às 19 horas na Igreja da Graça. Sexta-feira é libertação. E aí nós iniciamos o final de semana das maravilhas e Deus quer mudar a sua vida. O endereço é muito fácil, Travessa 14 de março, 1589, aqui no centrão de Belém, aqui em Nazaré. Fica entre a Governador José Mochet e a Avenida Nazaré. Então não importa onde você esteja, aqui em Belém, Ananindeua, região metropolitana, mas vem receber uma palavra, Deus quer mudar a sua sorte, tá bom? Um forte abraço e até lá, tchau! Vem aí, a grande Santa Ceia do Senhor Jesus. Momento especial da Igreja. Disse Jesus, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 54. Neste domingo, estaremos nos assentando no grande banquete de Cristo para comermos do corpo e bebermos do sangue de Jesus. Venha você e toda a sua família passar por um momento de vida e alegria na presença de Jesus. Será na Igreja Internacional da Graça de Deus, Travessa 14 de março, 1589, Nazaré, ou na Igreja da Graça mais perto de você. Venha tomar posse da sua bênção. Não percam. Bem na Graça. Assista de segunda a sexta-feira, às 11h30 e às 21h30,
o programa Belém na Graça, pela TV Grão-Pará, canal 14.1 digital. E seja abençoado!